Bom dia, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Hoje a nossa reflexão vai estar num trecho bem conhecido da palavra de Deus, que é a parábola do filho pródigo. Mas eu não vou ler o trecho inteiro porque eu quero apenas focar nas atitudes desse pai que resolveu agir com graça ao invés de agir com revanchismo para com seus filhos, apesar dos seus filhos merecer essa ira e esse revanchismo. Ele escolheu o caminho da misericórdia e da graça. E esse trecho está aqui em Lucas 15, no verso 17, que diz assim: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa foi a atitude do pai com seu filho mais novo e talvez o principal personagem dessa história, que resolveu agir de ingratidão para com alguém que posteriormente agiria com misericórdia com ele. Agora vamos para a parte do filho mais velho, que é tão perigosa e danosa para as nossas vidas quanto a primeira parte. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu já ouvi alguns pregadores dizendo que essa parábola deveria se chamar a parábola dos dois filhos errados, porque é impressionante como ambos são ingratos a seu pai. Veja, o primeiro, num ato de total desprezo à vida do pai, pediu para receber a sua herança ainda em vida, com seu pai vivo. Você imagina para um pai escutar da boca de seu filho que já quer utilizar dos seus direitos a herança ainda com o seu pai em vida? Ele praticamente está dizendo para o seu pai: eu quero que você morra. Mesmo com essa atitude, no momento que esse filho retorna, o seu pai fica feliz. Ele não se aguenta de felicidade, vai de encontro com o seu filho, ele não deixa nem o seu filho terminar o discurso que ele tinha preparado para voltar para casa. Ele pede para os seus servos trazerem a melhor roupa, trazer o anel, trazer calçados para os seus pés, matar um novilho para que esse filho se alimentasse, porque ele não sabia as condições em que ele estava fora de seus áticos, fora de seus domínios. E ele resolveu não ser revanchista com esse filho, e resolveu agir de misericórdia. Enquanto isso,
o seu filho mais velho, que pelo jeito não tinha apreço nenhum pela vida de seu irmão, ficou revoltado porque seu pai estava feliz que um filho que estava morto ressuscitou aos seus olhos. E ficou indignado que o pai nunca teve essa mesma atitude com ele, e que ele estava ali trabalhando como um escravo. Veja a petulância desse filho de falar que estou aqui trabalhando como um escravo e o Senhor nunca me deu nada. Mas ao invés de jogar na cara dele todas as benesses que ele tinha naquele lugar, o pai resolveu mais uma vez mostrar para ele que tudo que ele tinha era dele também, e que ambos deveriam se alegrar com o retorno de seu irmão, porque ele estava morto e reviveu. Aí eu pergunto para você, apesar de sempre nos identificarmos com um dos irmãos pela natureza pecadora de nossas vidas, e sim, irmãos, se a gente for fazer uma análise com relação à nossa natureza, sempre seremos um dos irmãos, ou alguns outros irmãos que talvez não tenha aparecido, como o irmão que causaria alguma intriga entre os dois irmãos, N situações da natureza humana. Mas eu te pergunto não com relação à sua natureza, mas com relação à sua motivação. Quem você tem sido desses três personagens dessa história? Tem sido o irmão mais novo, que resolveu abdicar do relacionamento com o pai para esbanjar das riquezas da vida? Tem sido o irmão mais velho, que resolveu abdicar do relacionamento com seu irmão para ser um ciumento, invejoso e reclamão? Ou tem sido o pai, tem sido parecido com o pai, que agiu de misericórdia para com ambos? Veja bem, Cristo, em várias partes do seu Evangelho, nos disse para sermos imitadores dele, carregarmos a sua cruz, carregarmos a nossa cruz e o seguíssemos. Paulo disse em uma de suas cartas: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E é justamente essas atitudes que devemos imitar. Alegrarmos com os que se alegram, chorar com os que choram, agir de misericórdia e graça para aqueles que precisam, esquecer um pouquinho dos nossos direitos. O coração do ser humano, ele é muito voltado para si próprio e sempre acha que o direito é mais importante do que as atitudes de amor, do que ter uma vida baseada nessa relação que Deus teve conosco. Deus tinha todo o direito de nos exterminar, porque Ele nos deu o melhor e nós escolhemos o pior. Mas ao invés de nos exterminar, Ele se fez igual a nós, morreu para que tivéssemos novamente o relacionamento com Ele. Aí eu pergunto, qual que é o argumento que temos para só exigirmos os nossos direitos, ao invés de esquecermos deles e vivemos segundo a graça que Cristo nos ensinou? Não só através dessa parábola, mas através de sua vida, onde mesmo sendo Deus, escolheu ser homem e carregar as nossas dificuldades naquela cruz. Por que insistimos em não resolvermos os nossos dilemas, sempre achando um espacinho bem quietinho, confortável para os nossos pecados particulares, ao invés de espantarmos eles para fora e tentarmos imitar ao nosso Deus, imitar ao Pai, que ao invés de apontar o dedo na cara de cada um dos filhos, abraçou, beijou e disse que tudo o que ele tinha era deles também. Você tem dividido a graça de Deus com outras pessoas?
ou tem escolhido somente apontar o dedo, somente ficar no seu mundinho e esquecer que essa graça ela precisa ser compartilhada com aqueles que precisam? Precisamos definitivamente imitar o Pai nessa parábola. Como disse, apesar de nossas naturezas serem direcionadas, tenderem aos irmãos problemáticos, o nosso coração tem que ter o desejo de imitar esse Pai. Tem que achar legal o que esse pai fez com os filhos. Porque muitos, inclusive, chamariam esse pai de trouxa. Esse pai é um trouxa. Olha o que esse filho fez com ele ainda a recebe de volta. É um trouxa. Não, ele não é trouxa. Ele é seguro de sua graça. Ele sabe em quem ele podia confiar. Nós não devemos nada a ninguém a não ser o amor. Esqueça um pouquinho dos seus direitos. Esqueça um pouquinho das coisas que você acha que merecia. E coloque na sua cabeça a seguinte premissa: nós não merecemos nada. E tudo aquilo que Deus nos dá é pela sua infinita misericórdia e é pela sua graça maravilhosa. Nunca seremos capazes de retribuir isso. E como não seremos capazes de retribuir isso, temos por obrigação ter esse desejo no coração de cada vez mais levar essa graça para outras pessoas, não só através de nossas palavras, mas muito através de nossos atos. As palavras falam, mas o exemplo grita. Abrace o seu irmão, abrace o seu amigo que precisa. Dedique um pouco do seu amor para aqueles que estão carecendo da misericórdia de Deus. Pegue o seu anel e coloque no dedo desse seu irmão que está precisando. Diga a ele que tudo que você tem é dele também, caso ele precise e necessite. Abra os seus braços, ao invés de fechá-los, pensando somente nos seus direitos e nas suas vontades. A única vontade que importa é a vontade do nosso Deus. E a vontade do nosso Deus é que vivamos em comunhão e que sejamos um para o outro como Ele foi para nós no momento em que, ao invés do inferno, Ele nos destinou à eternidade juntamente com sua graça e seu amor. Reflita nisso e tenha um ótimo sábado. Até mais.